Olá, meu irmão, graça e paz. Seja bem-vindo à oitava aula da nossa Catecúmenos EAD. E essa oitava aula é de fato para você trazer a sua sã consciência de que o céu não é apenas uma realidade do porvir, mas já agora, nesse determinado momento, quando você detém o conhecimento do que Deus já fez por você, de que Ele é fiel para garantir suas promessas, o agora começa então a fazer com que você experimente o céu aonde você estiver. E o nosso desafio dessa terceira aula ainda, da escada do sucesso, é nos levar à compreensão de que ao conhecer o Evangelho, o convite que o próprio Cristo fez para nós, ficamos de forma irresistível a esse convite, não resistimos, nos submetemos ao senhorio, o aceitando como Senhor e Salvador de nossas vidas, e a partir de agora, o Espírito Santo, a partir desse momento, o Espírito Santo começou a fazer uma obra que é insuportável, é impossível você continuar o mesmo depois que o Espírito Santo começa a trabalhar. E aí, nós entendemos que esse processo muda não apenas o seu destino, muda também o seu corpo, muda também a sua forma de pensar e muda a sua vida. E por onde você passar, vai mudar muitas outras vidas através do seu testemunho. E aí, essa oitava aula é para nos trazer a ideia de que significa a justificação, a santificação e a glorificação, e concluindo com toda a obra da perseverança. É porque a perseverança, ela é, a rainha de todos esses ensinamentos, porque você vai começar a perceber que toda a sua escada, ela é real, porque o Deus que prometeu, Ele vai garantir o seu cuidado, a sua guarida é fiel ao seu lado, então ninguém e nada, vai atrapalhar de você cumprir e receber aquilo que o Senhor tem reservado para você. Então vamos dar início. Quero conversar com uma oração. Pai, em nome de Jesus, como sou tão pequeno, como sou tão a ponto incapaz de não, à distância então, esse tempo tão diferente, a olhar nos olhos da pessoa que a gente não consegue, mas o Senhor consegue olhar no coração, e que essas palavras alcancem o coração, não porque o Gabriel está falando, mas porque a tua palavra vai ser lida e explicada, que guarde no coração todos aqueles que ouviram essa palavra, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. O que é justificação, pastor? Eu tenho usado na nossa aula vários autores, e eu gostei muito da didática que o reverendo Adão traz para a gente. Ele explica assim: o que é justificação? É o ato de Deus pelo qual Ele nos declara justificado. Em outras palavras, Deus anula as nossas culpas mediante os méritos de Cristo, que morreu em nosso lugar. Vamos caminhar lá na Bíblia, em Romanos, capítulo 3, do verso 21, e até o verso 28, ele diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a fé e redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus.
onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que a lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Pastor, deixa eu explicar um pouquinho. Eu fui um homem mau, eu matei, roubei, me prostituí até agora. Tudo isso não me atrapalha de ir ao céu. Pastor, eu me vejo como indigno. Isso é real? Eu posso crer? Sim, querido. Para as duas perguntas, sim. Porque na verdade, as nossas obras da nossa inocência, enquanto Cristo não era Senhor de nossas vidas, de fato Ele já nos perdoou. E muito mais ainda nós, quando já somos detentores da verdade, continuamos a pecar. Não existe pecadinho, pecadão diante dos olhos do Senhor. Essa é uma concepção moral nossa. Mas diante de Deus, tudo é delito, tudo é pecado. Os que já existiram, os que estão agora e os que virão, todos eles já foram por Cristo Jesus justificados. Isto é, a ira de Deus repousou sobre o seu Filho, a ponto do seu Filho ser o único, a ponto não, ele é o único capaz de resistir todas as consequências de nossos pecados. Foi crucificado, morto e sepultado, mas ao terceiro dia, todos que estavam mortos, Ele nos deu vida. E é interessante, esses mortos trazem uma ideia não apenas dos mortos do passado, mas os mortos que virão. Isto é, já estava olhando para o Gabriel, para o João, para o José, para o Antônio, futuros pecadores que já iriam pecar. Então a justificação nos habilita a entender que a obra não é por a obra do pecado, ela não é levada em conta. Então o céu é um presente, claro, sem merecimento, é gratuito, é amor de Deus, é dom divino. E aí a justificação é para que você compreenda, meu amado, de que não é apenas você, sabe, a partir de agora eu sou crente, já estou no céu e posso continuar pecando, vivendo de qualquer jeito. Não é desse jeito, não é desse jeito. Engraçado, Deus provou o seu amor para conosco, né? Quando Jesus morreu, quando nós éramos ainda pecadores. E aí, o grande detalhe, olha o que o verso 8 e 9 fala do capítulo 5. Mas Deus prova seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigo, fomos reconciliados com Deus, mediante a fé do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E aí, eu não posso passar desapercebido quando falo de justificação, sem levar você à compreensão de que a justificação aponta para um ato de adoção, né? Digamos assim, se o degrau é a justificação, o espelho do degrau é a adoção. No ato de Cristo ser o nosso justificador, na verdade é o ato pelo qual Deus, por sua graça, nos tornou participantes da sua herança eterna, habilitando-nos a viver uma íntima comunhão com Ele. Então, quando eu penso em justificação, automaticamente é o ato que Deus fez, nos tornou seus filhos, somos irmãos de Cristo, somos cordeiro de uma glória vindoura.
Romanos 8, verso 14, vai dizer assim: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viver de outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. E aí então, meu irmão, é nesse momento que a estrutura muscular, espiritual do crente é quebrada, e quando ela começa a reconstruir, ele começa a ficar mais robusto. Ele não começa mais a ter medo da morte, ele não tem mais dúvida se ele vai para o céu ou não. Pelo contrário, o seu viver é pujante, o seu viver avança, é progressivo, entendendo que ele está caminhando em direção ao alvo. Não foi porque os seus méritos, é mérito, ou porque suas obras são boas, mas é porque ele entendeu aquilo que Jesus fez por ele, o seu coração se encheu de gratidão, sabe? Enquanto a sua obra daria a ele um Passat 90, ele recebeu de Deus uma McLaren, sabe? É impossível, nós não temos condições de pagar. Eu não tenho condições de comprar uma McLaren hoje. Espero que você que esteja me ouvindo tenha, né? Mas eu não tenho. É mais ou menos isso. Eu sou incapaz de ter de Deus algum mérito se Ele não trabalhar. E aí o resultado desse trabalho foi nos tornar seus filhos. Ok? Então, automaticamente, a consequência dessa justificação aponta para uma adoção. Terceiro passo agora é: o que é a santificação, pastor? Entendi, Jesus morreu na cruz por mim, comprou-me, justificou-me diante do grande juiz, diante do grande tribunal, me habilitou, me deu uma carta de alforria. Agora eu sou livre para viver como um real morador do céu. Mas aí, eu volto para aquela mesma vida? Não, agora você vai viver uma nova vida. O que é santificação? É o processo que inicia no momento em que o pecador nasce de novo, buscando aperfeiçoar-se até atingir a plenitude da vida em comunhão com Deus. A santificação do crente tem 3 aspectos, diz o reverendo Adão. Primeiro, quando o Espírito Santo regenera uma pessoa, ela crê em Cristo e todos os seus pecados são perdoados, não é mais considerada culpada do pecado. Isto é a santificação definitiva. Segundo, a partir da regeneração, o crente começa a crescer espiritualmente, e este crescimento continua a vida toda. A santificação, ela é progressiva, ela não retrocede. O erro que você poderia achar que é inculpável, esse erro, você vai aprender tanto com esse erro, que você vai aprender que agora esse erro te levou a ser um instrumento para que outras pessoas, quando cair nesse mesmo erro, quem vai curar, claro, é o Espírito Santo, mas quem vai estender a mão para levantar vai ser quem foi levantado pelo Espírito Santo. Essa é a progressão da santificação. 3, na hora da morte, o crente é aperfeiçoado de forma plena, em santidade, a fim de comparecer diante de Deus. Aí podemos chamar a santificação final. Então, meu irmão, eu não sei em que estágio você esteja, você que está me ouvindo, tem processo, então dê tempo para o tempo, não permita, ou quer dizer, não se permita, porque você não consegue evoluir. Claro, porque o tempo é de Deus, mas a busca, a sede é sua. Busque a Deus, tenha sede de Deus, viva Deus. Romanos 8, verso 1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E aí então é interessante, é como um banho que você toma, né? Aí você começa então a viver uma vida, sabe, interessada,
a saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, qual é os planos de Deus para a minha vida no dia de hoje, nesses tempos de hoje. 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 17 vai dizer assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, creia nisso. E aí, quando você entende a santificação, você vai agora chegar no último patamar, no último degrau, já alcançando o outro nível, é a glorificação. O que é a glorificação? É o aperfeiçoamento da nossa alma, a transformação do nosso corpo corruptível e a completa vitória sobre o pecado, num corpo incorruptível, que nos fará semelhante a Cristo. A glorificação começa nesta vida, meu irmão, mas só alcançará a sua plenitude na ressurreição do corpo. Filipenses 1, quero convidar você a abrir Filipenses 1, o verso 6, diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la ao dia de Cristo Jesus, até ao dia de Cristo Jesus. O verso, capítulo 3, do verso 20, diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Eu gosto de brincar que esse texto só vai ser lido, talvez pregado, mas e você não vai estar nem mais presente. Provavelmente esse texto vai ser pregado de novo no dia que você não for mais nem assunto não for mais assunto entre vivos. No dia do seu velório você, vai ouvir, não podendo ouvir isso, claro, né? Porque nós só imaginamos o que Paulo fala aos Filipenses só apenas nesse dia, e é um puro engano. É a passagem que todos os dias eu preciso ler, e você precisa ler, porque aqui não é a nossa pátria. Glorificação, se eu viesse a definir, claro, ainda sou um mero latino-americano teológico, eu posso dizer para você assim: se eu posso definir glorificação, é o seguinte: é a consciência de que eu não cheguei em casa, a consciência que eu estou voltando para casa. Glorificação é pensar nisso. Eu sou peregrino nesse lugar. Quando eu compreendo que meu Pai tem um lar preparado, é lá que eu vou chegar. É lá que eu vou chegar à seguinte conclusão: cheguei em casa. Então, glorificação é quando você imagina: cheguei em casa, agora vou descansar. Meu irmão, crente, olha para mim aqui. Parece que o diabo consegue nos enganar, nos enfraquecer da seguinte forma: ele nos faz esquecer dessa realidade. Somos peregrinos aqui, daqui não levamos nada para o céu. Ainda tem uma desconfiança que talvez você não esteja pronto para ler, não pronto para discutir. Provavelmente, talvez nem muitas lembranças daqui você vai herdar lá, sabe? Então, meu irmão, não pense achando, não viva achando agora que você vai se agarrar com todas as coisas materiais. Pelo contrário, para ir para o céu você precisa levar só nada, porque nem você vai, é o Senhor que te leva. Então não se preocupe. Então, assunto glorificação é: estou voltando para casa. O crente pode ter a certeza da sua salvação? Claro, e deve, pastor. Todo crente precisa ter essa convicção, porque ele está salvo. Em breve viverá com Deus na eternidade. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu
o seu único Filho, unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você não vai perecer. A vida eterna é um presente, meu irmão. Então, o crente pode ter certeza da salvação? Sim, e deve. Nada e ninguém pode enrolar ele. Nada e ninguém pode enrolar ele. O verdadeiro crente pode cair do estado da graça e perder a salvação? Não. Crente verdadeiro, filho de Deus, não perde a salvação. O verdadeiro crente não perde a salvação, porque ela depende da fidelidade de Deus, pois quem salva é Deus. O poder de Deus é a garantia que Ele cumprirá o seu propósito. Vamos fazer aqui um galope bíblico. Efésios 1. Efésios 1. O verso 11 diz o seguinte: nele digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Logo, meu irmão, esse teu contato comigo não é acaso, não é sorte sua, é vontade de Deus. E outro galope bíblico, João 4. Vamos lá? Evangelho de João 4. Não, permita. 1 João, é assim mesmo. 1 João, lá atrás, antes de Apocalipse. 1 João 4. Diz o seguinte: filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Querido, vai surgir várias teologias para colocar medo no seu coração, para você continuar depositando aquele cheque gordo lá, violento. Mas olha, vem comigo aqui. Esse obreiro simples. O crente pode perder a salvação, cair do estado da graça? Não. Porque Deus não erra. Tá? Agora, no meio do caminho pode ter muitas coisas falsas? Podem, isso é verdade. A morte expiatória, diz o reverendo Adão, a ressurreição e a intercessão de Cristo garante a salvação do crente. O Espírito Santo é o selo e o penhor da nossa salvação. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo garante a eterna salvação do crente. Então, meu irmão e minha irmã, por favor, ouça o seu amigo que está falando com você nesse momento. A Santíssima Trindade garante você. E a consequência desse trabalho, sabe, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é promover aquilo que eu falei lá atrás, a perseverança. Todo crente eleito vai perseverar até o fim. A perseverança, diz Dr. J.I. Packer, é o Deus que guarda o seu povo. A perseverança é Deus guardando ao seu povo. Eu quero convidar você lá em Romanos capítulo 8, verso 30. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Querido, nesse momento, a Escritura está enfatizando, dizendo que Jesus vai nos garantir até o final. E você precisa ter paz. E uma grande justificativa para que essa paz aconteça é você pensar que o Senhor Jesus é o bom pastor. E aí eu quero convidar a abrir lá em João capítulo 6, Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do verso 37, dizendo assim: todo aquele que o Pai me dá, esse viverá a mim, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou.
a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, o resultado de toda a escada do sucesso que até agora nós temos falado é para que os eleitos tenham a paz, pois o Deus que guarda o seu povo fará que nenhum deles se percam pelo caminho. E isso nos traz tranquilidade para perseverar, independente se falta saúde, se falta dinheiro, se vem a perseguição, se vem algum tipo de falência, ou se todos nos abandonam. Mas uma realidade hoje eu e você temos: jamais o nosso bom pastor irá nos abandonar. Podem todos nos abandonar, mas o nosso verdadeiro pastor jamais irá nos abandonar, querido. Guarde isso com carinho, desse jovem pastor. Então, todos vocês regenerados, renovados, são salvos na fé e são habilitados na vida cristã para perseverar até o fim, pois é que Deus manterá, é que mantém cada um de nós perseverante. Isso não é significado de dias ruins ausentes, pelo contrário, perseverança muitas vezes na Bíblia tem o seguinte contexto: tudo dando errado, mas uma coisa jamais faltará naqueles que receberam pelo Espírito Santo o amor de Deus, a esperança para perseverar até o fim. Quero orar por você novamente. Pai, em nome de Jesus, que essa aula fique gravada na mente, na alma de cada um. Por favor, Senhor, por favor, habilite o teu povo a crescer, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, que o Senhor nos evolua, que o Senhor nos faça prosperar nesses santos retos caminho dele. Até a próxima aula, forte abraço.